transforma essa conduta, não é, próxima do furto em crime impossível. Pode ser ainda assim furto consumado ou tentado. A questão é, sempre que o critério, não é, pelo qual se pôde ou não pôde praticar o crime for um critério de sorte, e esse critério já era levantado por Feuerbach, o supermercado teve sorte que ele escolheu a porta A e não a B. Ele teve má sorte de escolher a porta A e não a porta B. Tem crime sim, não há crime impossível. Agora, se, quando filmado, o supermercado fechou todas as portas, não tem como escapar, e a equipe de segurança entra e pega o sujeito, assim que ele passou pelo caixa do supermercado, qual era a chance dele escapar? Nenhuma. Ele, foi sorte do supermercado de tê-lo capturado, foi má sorte dele, ou, na medida em que ele foi filmado, o sistema de segurança fechou e foi perfeito, não tinha mais risco. Não tinha mais risco. Se não tinha risco, é crime impossível. Cuidado. Muita gente tenta partir do exemplo casuístico e chegar numa norma genérica perfeita, né? Então no caso do supermercado é crime impossível ou não é crime impossível? Depende. Se naquelas circunstâncias concretas havia risco ao bem jurídico, não é crime impossível. Se naquela circunstância concreta há risco ao bem jurídico, é crime possível, é tentativa. Dá para falar em tentativa sim, sem problema. Sem risco, crime impossível, com risco, crime possível. Joia? O mero fato de ter sido filmado não impede a colocação do bem jurídico em risco. Ora, imagine alguém que tem um circuito interno, mas não tem nenhum segurança. O sujeito pode ser filmado furtando, pode até mandar uma saudação para a câmera e vai continuar furtando do mesmo jeito. Claro que tem risco, claro que tem crime. Certo? De novo, critério, risco ou não ao bem jurídico. Essa era a resposta. Vamos agora à nossa terceira pergunta. Professor Gustavo, há crime no flagrante esperado? O que é flagrante esperado? Flagrante esperado é diferente de flagrante provocado, que é diferente que é a mesma coisa, não é? Que flagrante preparado. Então, de um lado fica o flagrante esperado, do outro chamado flagrante provocado ou preparado. No flagrante provocado ou preparado, há a intervenção do agente do Estado na dinâmica causal do fato. Então, o agente do Estado, ele vai lá e provoca o crime. Ele provoca a conduta assemelhada à conduta criminosa. É o sujeito que vai e induz, fala, por que você não faz isso? Facilita, abre a porta, chama, vem cá, não é? Então, ele, de alguma forma, interfere na dinâmica do fato. Se, nessa hipótese de flagrante provocado ou preparado, que nós já vimos, configura crime impossível por obra do agente provocador, se nessa hipótese tivéssemos realmente um crime, pudéssemos falar em crime, seria crime quer daquele que participou da encenação porque foi induzido, quer do indutor. No exemplo do tráfico de drogas que disse há pouco, haveria crime do jovem e também dos policiais à paisana, que afinal de contas induziram alguém à prática da traficância, não é? Sem ter a vontade de possuir a droga para uso próprio. Não é? Então, não tem crime de ninguém. No flagrante preparado ou provocado, não tem crime daquele que foi provocado, daquele que foi instigado, também não tem crime daquele que instiga. Crime impossível por obra do agente provocador, súmula 145 do Supremo. E no flagrante esperado? No flagrante esperado, é amplamente majoritária a posição de que há crime. O que é o flagrante esperado? É aquele em que não há intervenção de um agente, tampouco estatal, na dinâmica causal do fato. Então, sabe-se, porque houve uma denúncia anônima, porque teve uma investigação, porque tem um indício, sabe-se ou imagina-se que será praticado um determinado crime numa determinada circunstância. E alguém, normalmente o agente do Estado, fica lá de butuca, de campana, esperando o crime acontecer. Daí a ideia do flagrante esperado.
só espera o crime acontecer. Fica olhando. Eis que o crime acontece. Aconteceu o crime, ressalvada a hipótese do flagrante diferido, raramente prevista na lei penal brasileira, a autoridade policial tem que agir, vai lá e prende em flagrante. Esse flagrante é válido? É? Prevalece que é. Por quê? Porque como não houve a instigação, não houve a colaboração desses agentes na dinâmica causal do fato, não há crime impossível por obra do agente provocador, não teve agente provocador, o agente só ficou esperando, então tem crime sim. Tem crime, pode prender em flagrante. Essa é a posição amplamente majoritária. No tráfico de drogas, muito comum. Os policiais sabem que o lugar é conhecido como boca de tráfico e eles ficam todos em volta só esperando. Eis que se aproxima um terceiro, o sujeito vai lá, pega alguma coisa que está lá perto de uma árvore, vem, traz para o sujeito, recebe dinheiro em troca. A polícia provocou aquela traficância? Não, não provocou. Estava só esperando. Aí, a hora que ela percebe a troca, já está consumado o crime, pronto, vai lá e prende o traficante, o usuário. Não é? Essa é a ideia de flagrante esperado. É válido? Sim, é válido. Isso é o que prevalece amplamente na doutrina e na jurisprudência. Corretas, a princípio, doutrina e jurisprudência. A princípio. Permitam-me aqui colocar uma pequena objeção. Em alguns casos, mesmo o flagrante esperado, me parece, e aqui é um entendimento algo minoritário, há parte da doutrina que já faz essa ressalva, né? Entre eles, posso ressalvar o Rogério Greco, traz já essa ressalva na obra, que mesmo o flagrante esperado pode tornar, assim, o crime impossível. Claro que pode. Imagine que, em razão de uma denúncia anônima, toda a polícia cerca um determinado local em que supostamente será praticado um furto e toma medidas que tornam impossível o risco ao bem jurídico. Por exemplo, é trocado o objeto que deveria ser furtado. Por exemplo, são fechadas todas as possíveis saídas, eis que o plano criminoso já foi conhecido com antecedência pela autoridade. Mas a autoridade não provocou, ela só fica lá de butuca esperando. O sujeito entra para praticar o furto e não tem menor chance, quer porque a coisa já não está mais lá, quer porque não há mais qualquer chance dele escapar. Pode não haver crime por obra, crime impossível por obra do agente provocador, mas sem dúvida há crime impossível por impropriedade absoluta do objeto ou por inidoneidade absoluta do meio. Então, se por um lado é verdade que o flagrante esperado não torna o crime impossível por ser crime impossível por obra do agente provocador, não é crime impossível por obra do agente provocador, o flagrante esperado pode sim resultar em uma hipótese de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto ou por inidoneidade absoluta do meio. Numa prova, num concurso, guarde a informação de forma simples. Flagrante provocado, flagrante provocado ou preparado, crime impossível por obra do agente provocador. Flagrante esperado, crime possível, flagrante válido. Essa é a informação básica que costuma ser pedida em prova-teste. Numa prova discursiva, ou um examinador mais atento, cuidado. Mesmo no flagrante esperado, pode haver crime impossível, não por obra do agente provocador, mas por inidoneidade absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, a pergunta que me foi feita foi: há crime no flagrante esperado? A princípio, há. A princípio, há crime. Mas pode haver crime impossível por obra, não por obra do agente provocador, mas por inidoneidade absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Vamos à nossa quarta pergunta. Professor Gustavo, se o sujeito atira em alguém morto, ele não deveria responder por violação de cadáver? Responde por violação de cadáver? Essa também é uma pergunta bastante frequente sempre que se dá o exemplo do atirar no morto. Objetivamente, houve violação de cadáver.
Afinal de contas, eu dei tiro